Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o melhor podcast do planeta. Hoje, meus amigos, eu tenho o grande prazer de receber aqui no programa mais um grande criador de conteúdo aí do segmento Retro Gamer, que produz vídeos incríveis sobre a história de jogos antigos, contando curiosidades de desenvolvimento, versões betas e várias outras informações. Hoje nós conversamos com o grande Alessandro Magalhães do canal Conhecendo e Desenhando Jogos. Alessandro, tudo bem contigo, meu velho? Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Salve, salve ouvintes do Spidercast, muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de jogo velho, né? Com certeza, né? Primeiramente, um grande prazer ter você aqui. Há um bom tempo eu tava querendo te chamar e não exagerei no começo, tá? Eu curto muito seu trabalho. Por sinal, um dia desses eu tava zerando no meu portátil aqui o Uma Large, né? O jogo do Pato Donald, que foi o jogo que eu joguei na infância, mas nunca havia ido muito longe, né? Mas fiquei com vontade de zerar depois que vi seu vídeo. Muito obrigado, muito obrigado. Um dos meus intuitos com os vídeos é justamente esse, fazer as pessoas terem vontade de jogar os jogos. Então, e eu fico com vontade de jogar os jogos, e às vezes eu fico com vontade também de revisitar alguns títulos, né? Porque tem muita coisa que você cita lá que eu joguei na infância e falo, putz, esse jogo, legal, cara. E a maneira como você conta a história também, né? Até a gente vai comentar sobre isso mais pra frente, né? Mas, tipo, você traz umas histórias de informações sobre data do jogo, eu falo, mano, como é que o cara conseguiu isso? Mas antes de seguirmos com o nosso bate-papo, temos uma tradição aqui, porque a galera que nos escuta, né, é uma galera sedenta aí por aumentar o seu repertório nerd, né? Então, o que que você tem jogado, o que que você tem assistido ou lido, qualquer coisa que você tenha consumido da cultura pop aí nos últimos dias que você possa estar indicando para o pessoal que nos escuta. Ah, sim. Bom, esse ano eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia me dedicar mais a consumir coisas, porque no ano passado eu trabalhei tanto que eu joguei muito pouco o jogo. Eu até fiz no Uhum. final do ano o vídeo dos jogos que eu mais gostei de ter jogado no ano de 2023, e aí eu fui fazer a lista, e eu me dei Uhum. conta de que jogo novo mesmo, eu tinha jogado, sei lá, uns 10. Tanto é que a minha lista desses 10 é 5 novos e 2 remakes. Uhum. Porque eu joguei muita pouca coisa, assisti muita pouca coisa, então eu tinha prometido que esse ano eu ia fazer mais isso, ia jogar mais, eu ia ver Sim. mais coisas, e eu tô conseguindo fazer isso por enquanto, assim. No tempo livre eu consigo jogar um pouquinho, consigo assistir coisas. Agora, no Switch eu tenho jogado um pouco mais de coisas novas, né? Uhum. E um jogo que eu comecei a jogar faz pouco tempo, quando eu vi o anúncio, eu fiquei interessado, mas depois que eu joguei, eu tive certeza que ele é muito bom. É Zao, Tales of Kanzera. Não sei se tu conhece, o pessoal conhece. Ele é um jogo da EA, ele foi anunciado na E3 do ano Uhum. passado, se eu não me engano. E3 não, né? Nesses eventos do ano passado. Sim. Ele saiu agora em fevereiro. Tem para tudo, tem para Switch, PC, PS5, Xbox. E ele é um Metroidvania, uma pegada assim da cultura africana. Cara, o jogo é muito bom. Eu tava na dúvida se eu jogava esse ou aquele novo Prince of Persia que saiu, que também é Uhum. Metroidvania, mas acabei pegando esse porque tava mais barato. Cara, o jogo é Sim. muito legal. Ele é muito legal mesmo. Olha, esse aí eu posso ter visto alguma coisa dele, mas assim, de cabeça eu não lembro. É, Ah, agora, você falou do Prince of Persia, se você tiver a chance em algum momento, jogue também, porque tá muito bom. não, eu chupei bala, porque ele tava na promoção esses tempos pela metade do preço, eu acabei não comprando. Tipo, eu disse, depois Uhum. eu compro. Eu tô com dinheiro sobrando na conta, e quando eu fui comprar tinha acabado a promoção. Putz. Mas depois que eu terminar o ZAL, se ele tiver na metade do preço, eu vou pegar também, porque eu joguei a demo, gostei Uhum. bastante. Os dois são meio parecidos, assim, no geral, até no enredo. Mas o Sim. ZAL, o que eu joguei até agora, eu tô indo pra metade do jogo, pelo que eu percebi. Cara, ele é muito legal, assim. Ele é um Metroidvania gostoso de jogar. Ele tem o vai e vem bacana. Não é muito roubado. Não é muito complicado. Os chefes são meio apelões, assim.
mas no geral vale muito a pena de jogar. Ele tá mais pra Hollow Knight do que pra Uhum. Metroid, mas ele não chega a ser roubado que nem o Hollow Knight com uma dificuldade de Souls. E o Hollow Knight eu abandonei, não consegui. Depois que eu morri pela 6ª vez e perdi todo o meu dinheiro, eu me dei conta que eu só tava andando em círculos e perdendo tudo. Não. Aí eu comecei a jogar outras coisas e nunca mais voltei. Um dia, quem sabe, eu volto pro Hollow Knight. Mas esse Zal é muito bacana. Recomendo pra todo mundo. Hollow Knight ele é meio 880. Ou a galera gosta muito e vicia nele, que foi o meu caso quando eu joguei ele, né? Porque eu adoro muito o Souls-like, né? Ou então a galera detesta, não vou dizer necessariamente detesta, né? Mas a galera fala, putz, não é pra mim esse jogo, já abandona logo no começo ele. Ele é muito nessa pegada. Eu comecei adorando. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Switch. Eu comecei adorando. Nossa, eu jogava aquilo a madrugada inteira. Aí começou a chegar numas partes que eu não conseguia mais me achar. E eu Uhum. procuro na internet, tipo assim, no último caso. Tipo, eu não acho de jeito nenhum, tô há dias procurando. Beleza, vou procurar uma gameplay. E mesmo olhando gameplay, eu não conseguia me achar. Porque cada pessoa joga de um jeito diferente, porque é um jogo muito grande, tem muitos caminhos. Sim. Então eu não conseguia achar nem nas gameplays o que era pra fazer. Aí eu tentava ir pra um lugar, morria, aí eu voltava pra aquele lugar pra pegar o meu dinheiro, mas eu morri, perdia todo o dinheiro. Aí eu ia pra outro Uhum. lugar, aí eu tentava achar o cara do mapa, não conseguia achar o cara do mapa, morria. Aí começou a vir mais jogos pra mim. Quer saber? Outra hora eu continuo. E aí agora tá lá na fila dos 200 jogos que eu tenho que terminar. Ah, essas filas intermináveis, né? Que a gente sabe que nunca vai dar conta delas, né? Essa foi a proposta que eu me fiz para esse ano. Eu vou tentar pelo menos chegar na metade do que eu preciso. Eu tenho um documento no meu PC aqui com todos os jogos que eu quero pelo menos fazer a campanha principal. Tem tipo uns 60 jogos. Eu já consegui fazer uns 4. Vai indo aos poucos, né? O bom Não. é que eu não sei se você passava isso antigamente, né? Nós estamos falando aqui de jogos antigos e, tipo, eu pelo menos passava muito por isso, né? Hoje a gente tem muito jogo e muitas vezes a gente não consegue dar conta de jogar todos. Estamos cada vez mais pegando mais jogos para jogar. No meu caso, que eu sou jornalista, né? Eu acabo recebendo jogos das empresas às vezes para poder fazer review, né? E essa Uhum. lista só vai aumentando. Mas antigamente, cara. Eu lembro que tão frequente assim pra conseguir um jogo, sabe? Eu frequentemente eu ficava e até porque os jogos eram mais curtos também naquele tempo, né? Então você terminava um jogo às vezes muito rápido. E aí às vezes eu ficava com, putz, não tem nada novo pra jogar, só tem aqui as coisas que eu já zerei, às vezes a gente ficava naquela coisa, putz, tô enjoado de tudo que eu tenho aqui. Quando você conseguiu uma coisa nova que você tá gostando, eu pelo menos tentava fazer aquilo render o máximo possível, né? Você passava por isso antigamente? Sim, na verdade, eu tenho sentido que o acesso à tecnologia, a facilidade de acesso aos jogos tem prejudicado isso. E aí eu vou entrar num ponto aqui que dá pano para mais 26 podcasts, mas é o caso, por exemplo, dos emuladores, tá? Ah, sim. Eu vou pegar comigo quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não tinha PC com emuladora. Eu tinha o Super Nintendo, umas Uhum. 10, 15 fitas ali, pegava Também. alguma coisa emprestado, alugava, então cada Uhum. jogo novo era uma grande descoberta. Quando eu Sim. comecei a ter acesso a emulador, flashcard, R4, em uma hora tu baixa 50 jogos e tu sabe que tu não vai jogar aqueles 50 jogos. Nem a pau. Então, tu fica com um acúmulo de opções tão grande que tu acaba não jogando nada. Ou joga um pouquinho de cada um, aí de vez em quando um te chama mais atenção que o outro, e aí tu joga mais um do que o outro, aí tu começa um, aí depois vai para outro e não termina. Isso me aconteceu muito na época do DS, que eu tive um DS com R4. Uhum. Então, tirando poucas exceções assim de jogos que eu queria muito jogar, eu ia, sei lá, num final de semana eu baixava 100 jogos diferentes. Desses 100 jogos eu experimentava 50, jogava até a metade 25 e desses 25 eu zerava 10. Quando zerava 10. E hoje em dia, mesmo sem a pirataria, isso é fácil. Na Steam a gente tem um monte de jogo aí de graça, jogo que custa R$ 1, ou pega a Uhum. conta emprestada com um amigo. Eu mesmo no Switch, metade dos jogos que eu zerei no Switch eu zerei em contas emprestadas. Eu tenho um monte de jogo no meu Switch, não pretendo desbloquear o Switch porque para mim o sentido do desbloqueio é conseguir jogar. E no Sim. Switch eu já consegui jogar todos os jogos que eu queria, então eu não preciso desbloquear. Mas mesmo assim, mesmo dentro da legalidade, é tanto jogo, é tanta opção, que a gente acaba não conseguindo dar conta do recado. Claro que tem gente que tem o dia inteiro livre, aí é de boa. Nessa época Uhum. também, eu zerava num final de semana, eu zerava 5 jogos diferentes. Hoje em dia o cara tem que medir o tempo para ver o que ele vai jogar, né?
Porque uma hora ele tá trabalhando, outra hora ele tem que dormir, outra hora ele tem que jogar alguma coisa. O que me ajuda muito são as lives. E nas lives eu acabo jogando porque é meu trabalho, mas mesmo assim, às vezes eu acabo jogando jogos que eu não tô muito afim de jogar, porque eu Uhum. tenho que cumprir uma agenda da live. Mas eu tento usar a live também como pretexto para isso. Tipo, é um jogo que eu quero muito jogar, mas eu sei que se eu for deixar para jogar à noite, eu não vou jogar. Não vou terminar nunca. Então eu me obrigo a terminar em live. Esse foi, por exemplo, o caso do Mario Wonder, que eu queria muito jogar o Mario Wonder, mas eu sabia que se eu fosse deixar para jogar o Mario Wonder, tipo, final de semana, eu não ia jogar. Então eu me obriguei para jogar em live, que daí eu zerei em live, depois em off eu só fiz o 100%. Que jogo gostoso, né, cara? Cara, que maravilha. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com Mario 2D, porque, tipo, eu joguei todos os Marios 2D, mas aí Uhum. depois só fica repetindo. Aí tu vai Sim. pras hacks, pros fãs, Hum. pros mods e tal. Mas num jogo original, assim mesmo, de ficar empolgado e jogar até o final, de não querer desligar o videogame, Mario Wonder fez isso comigo. Eu tava até conversando com os amigos, né? Depois de Mario Wonder, eu não sei se eu consigo mais jogar New Super Mario, por exemplo, né? Por exemplo, aquele New Super Mario Bros. U, que foi o último que saiu dessa leva de New, né? Ele parece que ficou tão pra trás com o Mario Wonder, cara. Não, parece que tu tá jogando uma hack do Mario Bros de DS, o New Mario Bros de DS. Ele é muito simples. Compara Sim. as animações de um com o outro, faz parecer que o New Mario Bros é um fangame. Esses New Super Mario Bros., quando eles apareceram lá no começo, no DS, até no Wii, era muito legal. Assim, tipo, a proposta foi muito legal, né, cara? Nossa, o Só que eu do acho. DS eu fiz 100% em 2 dias, de tão empolgado que eu fiquei. Nossa, muito bom aquele jogo, né? É. Mas depois ficou uma coisa meio que repetitiva. Parece que os caras ficaram meio que sem criatividade e só foram fazendo. Era Não, legal, não eram jogos ruins. Mas. ainda eram jogos do Mario, então eles tinham aquela qualidade Mario, mas tu percebia que ali os caras já estavam meio que montando blocos para fazer plataformas aleatórias. É, tanto que depois veio o Mario Maker, né? E aí, Uhum. depois que o Mario Maker foi lançado, meio que perdeu. Eu pensei comigo, eu acho que não vai ter mais o Mario 2D depois do Mario Maker, né? Já que você tem agora a oportunidade de fazer um jogo. Mas ainda bem que os caras conseguiram ali dar a volta por cima, né? Eu espero que o mesmo não aconteça com Mario Wonder. Que nem. Eu vou dizer uma coisa que talvez possa irritar algumas pessoas, mas que nem tão cedo vem o Mario Wonder 2. Deixa os caras pensar ali, refletir, para quando eles virem coisa nova, ser realmente algo novo. Sim. Mas me diga uma coisa, você estava falando dos jogos que você zerou no ano passado, né? Que entre eles tem jogos novos, jogos de Switch e dois eram remakes, né? Eu Uhum. imagino que um desses remakes é o Mario RPG. Mas aí, né, eu mesmo me botaria na cadeia se eu não tivesse zerado o remake do Mario RPG. Eu digo isso porque eu sei que é um jogo muito importante pra ti, né? Tanto o Sim, original como esse remake, né? sim. E como foi? Tipo, eu vi a sua reação lá no dia que teve o anúncio do Mario RPG, você se emocionou e tudo mais, Sim, né? claro, o É, ponto de virada da minha carreira, se é que podemos dizer assim. viralizou, né, cara? Pois é, o que tem de velho indo me xingar até hoje no vídeo é maravilhoso. Nossa, cara, mas pra que Tem xingar um também? cara que eu botei o comentário dele como fixado, em primeiro lugar, que ele só comentou assim: "Toma vergonha na sua cara, velho patife". Cara, aquilo me quebrou tanto. Como é que uma pessoa pode se ofender tanto assim com a alegria alheia? Tudo bem, beleza, para algumas pessoas pode ser exagerado chorar por causa de jogo, compreendo, mas a pessoa precisa se ofender tanto a ponto de brigar Uhum. comigo por causa disso? Teve gente que me chamou de um monte de coisa, tem gente que disse que foi forçado, que eu tava para ganhar like, que não sei o quê. Claro, são pessoas que não sabem da minha história com o jogo, eu não vou brigar com Uhum. elas por conta disso. Alguns eu só ignorei, outros eu bloqueei, mas esse do velho patife, eu senti tanta sinceridade no comentário do cara, ele só mandou um toma vergonha na sua cara, velho patife. Eu comecei a rir igual um maluco vendo isso. É engraçado, né? As pessoas acham que tá abafando falando um negócio desse, só tá passando vergonha, né, Não, cara? ela acha que vai botar, ai meu Deus, ele tá certo, eu vou parar de falar de joguinhos e vou trabalhar no escritório de advocacia. Mas ó, você comentou aí que muita gente não sabe da sua história com Mario RPG. Aproveita aí e conta um pouco da sua história com esse jogo pra nós, com a clássica série de Mario RPG, e depois a gente vai pro remake. Pode ser?
Claro. Bom, o Mario RPG, eu já contei essa história aqui brevemente em alguns lugares, tem até um livro publicado com essa história, mas o Mario RPG ele entrou na minha vida assim muito por acaso, porque eu Uhum. costumava alugar os jogos de Super Nintendo no final de semana, como quase todo mundo, né, que os pais só deixavam alugar final de semana, e eu Sim. já tinha meio que alugado de tudo que tinha na locadora do Seu Juan, que é a principal locadora lá de onde eu morava. Locadora essa que ainda está aberta. Boa. E, e aí um dia, procurando por jogos para alugar, passei por esse do Mario, tava lá Mario R não sei o quê, e aí eu vi que era todo diferentão, Mario 3D, e eu, vou levar esse, é Mario, né? Se é Mario, é divertido, porque eu já tinha Uhum. jogado Mario World, Yoshi Island, Mario All Stars, eu já conhecia Mario 64, então, vou levar esse Mario aqui pra ver qual é que é. Eu lembro que o dono da locadora ainda disse, olha, eu acho melhor tu não levar esse jogo, porque aqui diz que é pra maiores de 13 anos, na época eu devia ter, sei lá, 8, 9, não lembro muito bem. Uhum. Esse jogo é para maiores de 13 anos, precisa saber ler inglês. Aí eu disse: "Não, deixa para mim que eu sou canhoto". Ele: "Bom, então tá, mas tu não vai poder trocar", porque ele era assim, tipo, pra trocar jogo só se o jogo não pegar e tu tem que provar para ele que o jogo não pegou. Justo. Aí eu levei. Meu pai disse: "Tem certeza?" Eu: "Não, vamos lá, é Mario, é só pular, tá tudo certo". Cheguei lá, eu já não sabia nem como começar o jogo, porque o jogo tem todo um menu, né, não é tipo Mario World que tu abre e vai para o mapa e vai para a primeira fase. Tem todo um menu ali de fazer save e tal. Daí eu lembro que eu levei um tempão até conseguir escrever o meu nome, entender que eu tinha que botar meu nome. Aí comecei a jogar, já me perdi no começo. Já não sabia que, tipo, eu tinha que conversar com os personagens, entrar na batalha. Daí entrei numa luta, o Mario ficou parado lá, eu não sabia o que fazer. Aí fui apertando os botões até entender que um era pra dar soco, o outro era pra pular. Mas eu não Uhum. sabia que, tipo, um era ataque, outro era especial. Eu só fui batendo. Aí chegou na luta do Bowser, acho que eu fiquei uns 20 minutos tentando saber o que fazer, porque já na luta do Bowser tem um enigma, que não é só bater no Bowser, tem que bater na corrente pro Bowser cair. E para uma Sim. criança de 7 anos que não sabe inglês, isso é meio difícil de fazer. Sim. Então eu não sabia o que fazer e eu fui lá devolver a fita. E o senhor Rua disse: "Não, tu quis levar? Vai, joga, te vira. Teus 3 reais são meus agora". Ai, que Aí da hora. aí eu levei o jogo para casa, meu pai tentou me ajudar, eu meio que larguei de mão. No último dia, antes de devolver o jogo, eu tentei mais um pouquinho. E aí eu entendi que eu podia escolher se eu batia no Bowser ou na corrente. Bati na corrente, fui batendo, batendo, batendo e o Bowser caiu. Aí a coisa foi começando a desenrolar um pouquinho mais, porque daí eu já sabia que eu tinha que conversar com os personagens. Claro, eu não sabia o que, que eles estavam falando, mas eu ia apertando o A e ia acontecendo a história. Aí eu fui jogando, eu devo ter ido até o primeiro chefe. Aí eu devolvi o jogo, depois de muito tempo eu realuguei. Aí uns colegas de escola conheciam o jogo, começaram a me ensinar a jogar melhor. Depois eu conheci um menino do bairro onde eu morava, que foi assim que a nossa amizade começou, porque ele alugava o jogo e ele Uhum. sabia jogar. E ele estava sempre muito à minha frente. E ele sabia a senha do navio, que nenhum de nós sabia na escola. E ele sabia a senha do navio. E eu queria muito saber quem era esse menino. Gui Boy, o nome dele. Ele botava no jogo. Eu queria muito saber quem era esse tal desse Gui Boy para ele me ensinar a avançar no jogo. Eu queria saber a senha do navio. E aí, procurando, eu descobri onde morava esse menino. Ele morava uma rua atrás de mim. Aí eu conheci ele, a gente foi Game Boy, daí eu não saía mais da casa dele porque ele tinha um Game Boy, eu queria jogar Pokémon. E aí a gente foi trocando ideia, ele me emprestava fita, eu emprestava fita para ele, e acabou virando uma amizade que a gente tem até hoje, eu e o irmão dele. E ele nunca me disse qual era a senha do navio. Ele sempre dizia: não, tu vai ter que descobrir sozinho. Eu descobri por acaso pesquisando na internet numa aula de informática. Eu nem sabia Caramba, mexer no computador direito. caramba, que da hora. Eu tava, tipo, na aula de informática na escola, lembra? A gente usava Linux. Eu não sei qual Sim, é a tua sim. idade, mas talvez tu conheça o navegador Netscape. Eu não tenho muita familiaridade com Linux. Eu tenho 35 anos, mas eu, tipo, usei muito pouco Linux na minha vida. O Netscape, para os jovens, ele era a primeira versão do que se tornou o Firefox. Ele Hum, era o navegador do Linux do final dos anos 90 até começo dos anos 2000. que Aí, legal. navegando no Netscape, a gente aprendeu a pesquisar imagens no Google. Aí, o que eu fiz? Fui lá, botei Super Mario RPG, imagens, pesquisar.
Aí ficava lá olhando o print do jogo, de umas partes que eu não conhecia, ficava imaginando aonde poderia ser aquilo, e aí cliquei num site e entrei na página, porque antigamente quando tu apertava para ver uma imagem no Google, ele te mandava direto pro site, ele não abria imagem separada que nem é agora. Sim. E aí abri o site e era um site com o detonado do jogo. E lá tinha a senha do navio. Eu lembro que a gente anotou, cada um anotou no seu caderno, era eu e mais 2 colegas. Cada um anotou no seu caderno. Aí no fim da tarde, no fim da aula, a gente foi para casa do meu amigo que estava com o jogo, testamos a senha e funcionou. Cara, eu me senti fã de futebol comemorando gol. A gente gritava, a gente pulava. E aí veio a luta contra o Polvo, que a gente perdeu, óbvio, porque a gente não sabia as técnicas, a gente sabia jogar até ali. A partir dali a gente já não sabia mais nada. E aí, dali pra frente, foi só descoberta. Aí ia tentando, ia jogando, ia batendo o chefe, aí descobriu o que um especial fazia, depois descobriu o que um item fazia. E aquela coisa, de tanto tempo ficar parado num jogo, tu aprende muito sobre ele. Porque, Sim. tipo, tu fica, sei lá, 2 anos parado no mesmo chefe. Até lá tu descobre o que cada item faz, porque tu vai tentando de tudo. Então, Uhum. quando foi chegando perto do final, eu já tava muito bom. Mas levou muito tempo pra eu zerar. Tipo, eu comecei a jogar Mario RPG, sei lá, com 8 anos, eu fui zerar pela primeira vez com 11, 12. Porque eu ia sempre alugando, travando em algum lugar diferente e avançando muito tempo depois. Lembra a primeira vez que eu zerei o Mario RPG, eu tava sozinho em casa. Nossa, foi uma loucura, assim. Eu avisei todos os meus amigos, eu fiz eles irem na minha casa depois da escola pra zerar. Eu chamei minha irmã pra ver o final do jogo, eu chorava, chorava, chorava. Foi uma boa época. E por causa do Mario RPG e de todas essas coisas, eu conheci um monte de gente. Porque daí eu fiz amigos, né? Como um grande amigo que eu tenho até hoje, por causa do jogo, para descobrir o que tinha que fazer. Aí fui conhecendo outras pessoas que jogavam, aí comecei a entrar na internet, aí descobri que tinha uma comunidade no Orkut do jogo, comecei a falar com outras pessoas, aí fiz o MSN, entrei num fórum de Mario RPG, aí conheci os fóruns internacionais, vídeo no YouTube, e assim até hoje. E aí, por causa de Mario RPG, estamos aqui agora. Olha que legal. Acredita que esse jogo eu nunca joguei ele, cara. Eu nunca tive acesso a ele na época. Bom, então agora tá mais do que na hora, né? Tem 2 versões aí, só escolher. Então, eu queria jogar essa nova versão, né? Eu até pedi na época aqui pra Nintendo pra fazer review, só que a Nintendo é meio complicada. Agora não, agora nem tanto. Agora eu tenho conseguido bastante coisa com a Nintendo esse ano. Ah, é? A Mas, Nintendo ignora todos os meus e-mails. Eu entendo por quê, mas ela ignora todos os meus e-mails. não, eu já fiz algumas coisas com a Nintendo. O próprio Mario Wonder foi isso, né? Ah, E aí é? quando eu fiz a review do Mario Wonder, eu até quando eu fui mandar o link da review pra eles, eu falei, ó, eu tenho interesse no Mario RPG também. Aí, só que aquilo, né? Tipo, não é nem culpa do pessoal que me atende. O pessoal que me atende é super gente boa, né? Mas eles recebem umas quantidades de keys muito limitadas, especialmente quando é grandes lançamentos. Pra você ter uma ideia, o Mario Wonder, eu fui receber ele uns 15 dias depois do lançamento. Nossa. Né? Já foi numa segunda leva ali. É, a gente sabe Mas, que eles têm os seus favoritos e tal, mas que sim, bom, mas bom saber que eles estão mais abertos. não. Depois eu até passo o e-mail pra ti do. Não sei se é o mesmo que você tem aí, porque Talvez eu. seja, é um que eu recebo toda semana notícias. Provavelmente é ele mesmo. Mas depois eu falo contigo. Mas eu pedi aqui do Mario RPG na época, mas não consegui, né? E como eu também não tava com muita grana sobrando também, né? Uhum. Então não deu pra comprar. Mas tá na lista pra jogar esse remake aí. Se não, eu jogo também a versão antiga no meu portátil. Não tem problema nenhum, porque é um jogo que eu tenho curiosidade de ver como ficou. Eu gosto de RPG, de modo geral, né? E quando você jogou esse remake que saiu aí depois de você ter tido aquela reação e tudo mais, você diria que o remake ele atendeu todas as suas expectativas, ele superou as expectativas, ou alguma coisa ali te decepcionou? E não vou nem entrar na seara de que o jogo não tá em português, que isso aí, pelo amor de Deus, já era pra estar há muito tempo, né, com todos os jogos. Mas, tipo, tirando isso. É, essa parte a gente nem discute mais, porque era pra ser dever moral, né? Mas é É. outro assunto que vai rende pra 55 podcasts. Mas, cara, quando o jogo chegou, todo mundo queria que eu zerasse o jogo em live. Só que eu Uhum. prometi eu disse para as pessoas que eu queria jogar primeiro sozinho. Eu falava nas lives, eu vou jogar primeiro sozinho no conforto da minha nostalgia e Sim. depois eu vou rezerar em live. Eu só joguei o começo em live, que eu também chorei. Foi lindo. Mas cada lugar novo que eu chegava, eu ficava olhando, assim, eu parava.
uns 5 minutos só para observar os mapas, os personagens, as texturas, agora os cenários de fundo se mexem, tipo, tem vento que balança as árvores, então tudo isso eu parei para olhar, tanto é que a média para zerar o remake, assim como o original, claro, a média para zerar o remake é umas 10, 12 horas. Eu levei tipo 25, porque eu parei Uhum. para tentar cada detalhe. O Switch, ele tem uma função que tu pode dar zoom na tela enquanto tu tá jogando. Então eu chegava em alguns lugares, eu parava só para dar zoom e olhar tipo o detalhe daquela Uhum. árvore que no original era só um sprite, agora no remake é uma árvore, um modelo completo que se balançava com o vento, sabe? Sim. Então foi tipo uma sensação muito mágica, porque é algo que eu sempre desejei, né? Já tinha chegado no nível de meme, tipo, remake do Mario RPG, nunca vai ter remake do Mario RPG. E Uhum. teve o remake do Mario RPG. Então, cada milímetro que eu andava no jogo, eu parava para observar. E muitas sensações foram vindo, porque uma coisa é tu jogar o mesmo jogo por 25 anos e saber tudo que tem que fazer. Sim. Outra coisa é esse jogo tá refeito. Por mais que seja o mesmo jogo e tu saiba tudo que tem que fazer, é um novo olhar, sabe? Tipo, sei lá, talvez eu esteja exagerando no meu comentário, mas é tipo voltar a enxergar de novo, porque é outra coisa. Uhum. É uma nova roupagem, é absurdo. É tipo, sei lá, tu vê uma pessoa que tu tá acostumado a ver sempre, mas ela volta totalmente diferente, 20 vezes mais linda, não sei explicar. Foi uma sensação muito estranha, mas boa. Porque eu ia jogando e ia me lembrando, eu ia associando, porque, voltando a esse assunto de novo de jogar 25 anos o mesmo jogo, tu não sente nostalgia jogando o mesmo jogo durante 25 anos. Tu sente nostalgia quando tu jogou um jogo e, sei lá, 10 anos depois tu volta a jogar. Aí tu Exato. tem nostalgia. Até brinco nas minhas lives que eu não tenho nostalgia do Super Nintendo. Eu jogo Super Nintendo até hoje, então para mim não é um console Uhum. nostálgico. O que é Sim. nostálgico são as memórias da época. E isso é uma Uhum. coisa que o remake me trouxe, porque mesmo jogando Mario RPG pelo menos uma vez por ano, era só jogar o Mario RPG uma vez por ano, mas jogar o remake me, me remeteu a algumas coisas das primeiras vezes que eu joguei. Então foi muito legal, assim, várias vezes eu parei para jogar, parei o jogo para chorar só porque eu lembrava de um chefe ou de uma situação engraçada que aconteceu ou de uma parte que eu emperrei muito e fui jogar de novo, o Croco, por exemplo, que é um chefe que ele aparece 2 vezes no jogo. A primeira luta é um pouco complicada, mas a segunda é bem difícil para quem não entende das mecânicas. E eu lembro que eu fiquei tipo 1 ano e meio tentando passar desse chefe. Então a memória da luta contra ele, quando eu era criança, era muito forte na minha cabeça. E quando eu joguei o remake, eu passei por ele de novo, eu lembrei de tudo aquilo. E aí eu parava, eu chorava, eu fungava, eu passava mal. Cara, foi muito bizarro. Talvez eu devesse ter feito isso em live pro pessoal ver minha reação. Mas eu não queria mais gente dizendo que eu tava forçando a reação, sabe? Por Ah, isso que eu sim. queria jogar tranquilo, na minha paz. E mesmo assim, depois quando eu joguei em live, eu chorei em várias partes. Ver cenas do jogo refeitas em cinemática, com a qualidade de filmes de 3D de hoje em dia, foi algo incrível, sabe? Algo realmente. Foi como ver o filme da minha vida no console. Foi uma sensação que não sei se eu vou ter com outro jogo. Talvez com o remake da trilogia Donkey Kong. Mas com outro jogo eu sei que nunca vai ter. Foi mágico. Pô, esse remake de Donkey Kong, se algum dia existisse, olha. Que não seja muito tarde, porque dependendo da idade eu posso infartar. Com o Mario Sempre existe RPG eu esse. já achei que ia morrer, imagina com o Donkey Kong daqui a 30 anos. Nossa, cara, Donkey Kong, esse eu tive acesso na época, todos os três. Jogo até hoje de vez em quando, né? E até hoje, na verdade, eu tô com uma certa abstinência de Donkey Kong, né? Eu queria coisa nova de Donkey Kong, independente se fosse remake ou coisa, ou jogo novo, né? Faz tempo, o último que a gente teve foi há 10 anos atrás. É, tá complicado ser fã de Donkey Kong hoje em dia. Eu já me conformei que o Donkey Kong acabou. Saiu esse ano aquele Mario vs Donkey Kong, né? Que foi um dos jogos que eu até recebi da Nintendo pra fazer review, né? E o título da minha review foi Donkey Kong voltou, mas não como a gente queria. É, que na Foi algo verdade assim. O Mario vs Donkey Kong ele é mais um jogo do Mario do que do Donkey Kong, que entra no que eu acho que o Donkey Kong virou. O Donkey Kong não é mais o Donkey Kong. A franquia Donkey Kong parece que a Nintendo não liga mais. O Donkey Kong agora ele é um parceiro do Mario que aparece nos jogos do Mario, que nem no filme. O Donkey Kong tá lá para participar com o Mario. Não é a história do Donkey Kong.
E a mesma coisa do Mario vs Donkey Kong. Então, os jogos de Donkey Kong, a franquia, Donkey Kong Country, seja lá o que for, parece que a Nintendo não tá muito interessada, mas botar o Donkey Kong em spin-off de Mario, tá de boa. O Donkey Kong hoje em dia, pra mim, tá no mesmo patamar do Waluigi. Ele não tem a própria franquia, mas ele aparece em tudo que é jogo do Mario. O que tá acontecendo com o Mega Man da Capcom, né? A Capcom também não faz novo Mega Man, mas o Mega Man tá em tudo quanto é jogo, ela tá inserindo o Mega Man em tudo quanto é lugar aí. Já teve Mega Man até no Minecraft. E recentemente até num jogo, naquele X Primal que ela lançou lá, ela colocou o Mega Man. Mas tem jogo novo do Mega Man. Então, O Donkey Kong tá por aí também. eu não sei, cara, Donkey Kong, eu não sei como foi o desempenho do Tropical Freeze. Que foi um jogo que eu adorei jogar. O Tropical Freeze eu gostei bastante dele, mas eu não sei como é que foi o desempenho dele. Tanto no Wii U eu imagino que não foi uma coisa gigantesca, né? Porque enfim o Wii U teve todos aqueles problemas. O que E prejudicou o Tropical Freeze foi justamente o Wii U e os fãs de Metroid. Porque na época tinha o rumor de que a Retro Studios estava trabalhando num jogo novo e todo mundo achou que era Metroid. E aí do nada chegou, era Donkey Kong. E aí os caras ficaram pistola, porque queriam um novo Metroid, e começaram a meio que boicotar o Donkey Kong, dizer que não queriam. Os sites começaram a fazer umas reviews negativas de propósito. Mas quem jogou sabia que o jogo era muito bom. E aí, por ser no Wii U, que era um console que já estava falido na época, ele vendeu mal. E quando eles portaram para o Switch, eles portaram na época em que o Switch ainda estava um console meio duvidoso, que nem todo mundo tinha. Então os jogos não vendiam tanto assim. Se ele tivesse sido lançado, sei lá, em 2021, essa hora a gente já tava no quarto Donkey Kong para Switch. Porque a Nintendo sabe que as pessoas gostam de Donkey Kong. Só que ela lançou o jogo nos piores momentos possíveis. No Switch ele vendeu bem, assim. Tipo, não tanto quanto acho que venderia hoje em dia, mas ele teve uma arrancada boa. Mas a Nintendo não parece estar muito interessada. Tem boatos, mas aí boatos são boatos, né? Que tem um jogo de Donkey Kong na gaveta aí, mas eu não acredito muito não, sendo bem sincero. Se fosse pro Donkey Kong voltar hoje, o que eu já vi muita gente falando isso também, né? Que vai aí do gosto da galera. Você queria um Donkey Kong numa pegada 2D como eram os clássicos? Ou você acha que um caminho seria tipo um Donkey Kong Odyssey, como foi o Super Mario Odyssey, que é excelente também, né? Tipo, tem uma galera que quando viu o Super Mario Odyssey imaginou um Donkey Kong naquela pegada. O que você preferiria? Bom, eu particularmente prefiro que eles sigam a fórmula do Tropical Freeze. 2D, plataforma, com colecionáveis. Podiam voltar algumas coisas mais antigas, mais colecionáveis. Os Kremlins, pelo amor de Deus, eu quero meus jacaré de volta. Eu não aguento mais inimigos aleatórios, eu quero o jacaré de volta. Pode ser que tenha 2D e 3D seria legal. Que nem o Mario Odyssey, né? O Mario Odyssey ele é majoritariamente 3D, mas ele tem partes 2D. Eu acho que ficaria legal um jogo majoritariamente 2D, como o Tropical Freeze, mas com algumas sessões em 3D. Eu não sei, eu não consigo ver o Donkey Kong em 3D com bons olhos. Eu não gosto de Donkey Kong 64, acho aquele jogo um porre. Então eu não sei se eu gostaria de um Donkey Kong em 3D. Só se eles fizerem algo muito bem feito. Vou jogar? Claro, se eu vou gostar ou não são outros 500, mas num primeiro momento eu preferiria um Tropical Freeze 2 com coisas novas. Esse 64 eu nunca joguei ele porque eu não tive 64 né? Então, tipo, eu conheço muito pouco da biblioteca do 64. Mas eu vi o Checker jogando fazendo 100% no Donkey Kong 64. Ele sofreu, viu? Porque na verdade, ele foi patrocinado pra isso, né? Aí ele teve que fazer 100% no jogo, mas ele já Não, não aguentava mais o jogo. patrocinado é que nem lá no meu canal de lives. O pessoal quer que eu faça 100% no Mario Sunshine. Eu falei, alguém faz um Pix de R$6.000 e eu faço, de boa. Nossa, cara, eu Porque peguei esse trabalho Mario. difícil tem que ser bem pago. Esse Mario Sunshine, eu não tinha jogado ele na época dele, que eu também não tive GameCube, né? Tipo, dos consoles da Nintendo 64 e GameCube passaram batidos por mim, né? Eu voltei lá Por com o muita Nintendo Wii. gente. Muita gente naquela época, né? Aí, tipo, eu fui jogar Mario Sunshine um tempo desses, quando saiu aquela coletânea Super Mario 3D All Stars, né? E, cara, eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo do Mario que eu falasse, puta merda, que jogo medíocre.
É complicado. E eu fiz 100% ainda, cara. Corajoso você, hein? É porque eu tinha aquela coisa de querer fazer 100% em tudo quanto é jogo do Mario, né? Aí eu falei, vamos fazer nesse aqui também, mas foi sofrido. Não, eu zerei a campanha principal com muito sofrimento, em live, porque os inscritos queriam, e depois eu disse, eu nunca mais toco nesse jogo na minha vida. Aí a galera começou com um meme de zerar Mario Sunshine 100%. Eu falei, 6K, faço 100% num final de semana, nem que eu fique aqui a madrugada inteira. Ou então conhecendo e desvendando o Super Mario Sunshine, já pensou? Não, mas esse aí eu já fiz. Você já fez, né? Já fiz, esse aí eu fiz logo depois que eu zerei. Porque o jogo, apesar de ser um jogo bem quebrado, ele tem uma história de desenvolvimento bem legal. E aí eu fiz, foi bem legal de fazer o vídeo. Pelo menos isso. A história é bacana de fazer, né? É, tem jogos que a história, o jogo não é tudo isso, mas a história é boa. Eu fiz um Conhecendo e Desvendando de Hotel Mario, então tudo é possível. Eu vi recentemente o seu vídeo da beta do Hotel Mario. É a beta encontrada há pouco tempo. Beta não, né? Tá mais pra protótipo do que beta, mas nunca imaginamos na vida que teríamos isso, então merecia um vídeo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Também falando de jogos antigos, tem uma pegada, uma temática de jogos que eu sinto falta hoje em dia, né? E que eu queria que tivesse um pouco mais, porque na época era bem presente, né? Que é jogos de desenho animado. E eu sei que você tem um carinho muito grande por esse tipo de jogo também. Jogos de desenho animado. Essa aí é uma área que eu gosto. Preciso voltar mais pra ela também, tô bem por fora. Mas é uma área que eu adoro, assim. É o tipo. Acho que depois de jogo da própria Nintendo foi o tipo de jogo que eu mais joguei na infância. Na época que eu tive meu Super Nintendo, quando eu ia numa locadora e eu via lá um jogo de algum desenho que eu assistia, seja ele qual for, eu pegava na mesma hora sem pensar duas vezes, cara. Porque era aquilo. Bom, a gente caía exatamente naquilo que eles queriam, né? A gente viu o Sim. bonequinho da TV na capa e pegava. Às vezes em um jogo muito bom, às vezes em um jogo muito ruim. É, um tempo desse eu fui rejogar um jogo que eu até gostava de jogar quando era moleque, só que eu nunca tinha zerado ele. E aí recentemente eu descobri o porquê. Que era o jogo do Pernalonga do Super Nintendo. Nossa, aquele jogo é muito difícil. Eu nunca conseguia sair da segunda fase dele. Eu cheguei na época, não sei como, porque hoje eu também não consegui. Eu fui jogar hoje e eu não consegui sair da segunda fase dele. Na época, eu acho que eu avancei umas 5 fases dele. Não sei como, não me pergunte como. Não, eu faz muito tempo que eu não jogo esse jogo porque ele é muito difícil. Ele é muito bonito. Eu fico impressionado com o tamanho dos sprites daquele jogo, mas ele é muito complicado. Eu nunca consegui jogar ele direito. Talvez agora, mais velho, eu entenda, mas eu lembro que na época eu alugava e não conseguia avançar. Muito complicado. Os controles Não, dele são meio duros. uhum. Não é muito bom não, pra falar a verdade. É aquele típico jogo que a gente percebe que, tipo, a gente se divertia, jogava e tudo, mas hoje em dia a gente vê que ele não é um jogo muito bem feito, né? Ele vem inimigo por tudo quanto é lugar, cara. Por trás, pela frente. É difícil jogar aquilo ali. Pro Pernalonga, tem opções melhores. Sim, Para o eu acho Pernalonga. o jogo do Pernalonga de Nintendinho melhor. O do Nintendo eu tenho que jogar qualquer dia desse, cara. Tem um que é do aniversário dele que é muito bom. Eu gostava de jogar o jogo dele do PS1. Os jogos 3D dele do PS1 são muito bons. São. Eu jogava muito aquele primeiro. Aquele que era com Taz eu não cheguei a zerar na época. Tive pouco acesso a ele. Mas aquele do PS1, aquele primeiro que ele viaja no tempo, Aham. aquele lá é muito bom, cara. Eu nunca zerei esses jogos, porque na época eu não tinha PlayStation 1, então eu jogava ou na casa dos outros, ou Uhum. quando eu ia numa locadora jogar. Mas eu jogava muito pouco, mas tipo, eu joguei quase todos eles, mas nunca zerei quase nenhum. Mas aquilo lá era muito legal. Ele era aquele típico jogo que eu não sei se aconteceu isso contigo. Na época, quando eu tava com o Super Nintendo, eu era acostumado com a linearidade dos jogos, né? Era andar pra frente, chegar no final da fase e ir pra próxima, né? E aí, quando eu cheguei no PlayStation, veio essa onda de jogos coleta-tron, né? Tinha o Sim. Spyro the Dragon,
E o Pernalonga era um desses também, né? Sim, tudo na onda do Mario 64 e Banjo-Kazooie. Sim, sim. E tipo, com esse meu pensamento de falar, vou avançar no jogo e chegar até o objetivo e depois só ir pro próximo. O Coletatron não funciona assim, porque você precisa coletar itens para poder abrir fases, e nem sempre você. E naquela época, pelo menos, eu não sacava isso. Então teve muito jogo assim que eu não zerava, ou eu ficava travado neles com muita facilidade. Eu não sei se contigo acontecia isso. Acontecia um pouco. Varia do jogo, mas acontecia. E quais jogos, assim, com essa temática de desenho animado, assim, que você joga e ainda joga até hoje, assim, que você fala, puta, isso aqui é legal, cara. Bom, o primeiro deles, que é um meme das minhas lives, é o Tom e Jerry de Super Nintendo. Esse jogo tem um lugar no meu coração, eu zero ele de 6 em 6 meses em live só de meme. Eu zerei faz pouco tempo, eu tinha zerado um jogo, eu zerei o jogo muito rápido em live, falta 20 minutos, o que nós vamos fazer? Vamos jogar Tom e Jerry do Super Nintendo, porque é um jogo que eu zero tipo em 25 minutos, é muito curto, é muito Sim, simples, mas é um jogo ruim, na verdade, um daqueles jogos ele bem é. básicos. Mas foi o primeiro jogo de videogame que eu aluguei na vida. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu joguei, eu aluguei várias vezes, eu tive ele várias vezes, porque era aquele tipo de jogo pirata que tu achava muito fácil. Tinha naqueles cartuchos 5 em 1, 10 em 1. Uhum. Era o meu Tom e Jerry que eu tinha na época, era num desses cartuchos aí. Quase todo mundo tinha Tom e Jerry nesses cartuchos, porque é um marrom muito simples, cabe em qualquer lugar. Então é um jogo que eu joguei muito, eu tenho um carinho muito grande por ele. E é o que eu mais jogo. Depois, outro que eu gosto muito, que eu zero direto, é o Tiny Toons do Super Nintendo. Boa também. O de fases, não o de esporte. Sim, não, o de fase mesmo, eu adoro esse jogo, Nossa, cara. ele é muito bom. Animaniacs eu gosto muito também. Ou, Outro que eu gosto, que eu jogo com uma certa frequência, é os jogos do Mickey. Mickey Mania, uhum. Magical Quest, que não é baseado em desenho, mas é do Mickey, né? A Do Mickey, o trilogia Magical desenho. Quest. Esses dias eu zerei os 3 na mesma live, porque os jogos são curtinhos, sabe? É por isso que eu gosto desses jogos. Porque eles são curtos, mas são divertidos de jogar. Sim. Que esse, pra mim, talvez seja o meu maior problema com o mundo dos videogames hoje em dia. Porque eu fui criado numa época em que os jogos eles eram simples, mas eram Uhum. divertidos. Não eram necessariamente ruins, mas eram simples. Não precisa ter 45 movimentos diferentes para um jogo de plataforma. Um jogo de plataforma eu preciso pular, agarrar e no máximo usar uma magia. Não preciso apertar 3 vezes para baixo, esquerda, direita, cima A, select para fazer um pulo tricix carpado, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais idade para decorar tanta coisa. Então, para mim, esses jogos são muito bons porque eles são simples em sua jogabilidade, mas são muito bons de jogar, são gostosos e relativamente curtos. Então, tipo, em 3 horas e meia, eu zerei a trilogia Magical Quest completa e foi tipo fazer uma terapia, é muito bom. Eu gosto muito de jogar esses jogos por isso. Os de Nintendinho também, Tiny Toon de Nintendinho, Tom e Jerry de Nintendinho, Mega Drive, nossa, cara. Jogo de desenho animado até a era do PS1, 64, eu gosto muito, porque eles são jogos simples, divertidos e curtos. Então, numa tarde de domingo, se eu quiser, eu zero uns 4 desses. E é uma terapia pra mim, é melhor do que muita coisa. Às vezes quando eu quero simplesmente me distrair um pouco, né? E não ficar preso aí no. Que eu jogo os jogos atuais e eu vou zerando ali aos poucos e tudo mais, mas às vezes eu só quero me distrair um pouco. Eu ligo meu portátil e vou jogar alguma coisa desse daí. Esses dias mesmo, né? Eu peguei esse Tom e Jerry que você comentou aí, agora eu zerei faz pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. Eu tava relembrando ele realmente é um jogo muito simplista. Aí depois eu fui pegar um. E esse eu lembro que eu jogava quando eu tinha meu PlayStation 1, num jogo, naqueles CDs de emulador, sabe? E aí era um jogo o Tom e Jerry do Master System, que você joga com Tom. Nossa, eu detesto aquele jogo. Sério, cara, eu gostei mais dele do que o de Super Nintendo, acredita? Nossa, aquilo ali é muito confuso de jogar. Ele e o de Mega Drive eu não consigo, acho muito complicado. Parece que não tem objetivo naquilo, é só o Tom correndo. É um jogo de plataforma, você tem que, tipo, como qualquer outro, que você tem que superar os obstáculos da fase, só que tem o agravante que você tem que acompanhar o Jerry. Né? E também tem, dependendo do quão bem você joga, você consegue pegar o Jerry antes da fase acabar. Mas é difícil. Eu nunca consegui. Eu tive um Master System na época e eu peguei aquele jogo.
Na época não, há um tempo atrás, eu peguei aquele jogo, eu não entendi bolhufa daquele jogo. Ele não é muito difícil, assim, quer dizer, ele é difícil, mas assim, de entender. Ele é uma pegada muito. Ele me passa muita vibe do que é Tom e Jerry. O desenho. Que é realmente aquilo. Normalmente no Tom e Jerry, quem mais se ferra ali é o Tom. Sim. Né? E aí, tipo, por isso que ele coloca você nesse jogo pra jogar com o Tom, né? E aí é basicamente você tem que acompanhar o Jerry e não deixar ele se distanciar muito. Se ele se distanciar muito, você perde. Né? Tem que recomeçar. E enquanto isso, você tem que superar os obstáculos. Como o Jerry é pequenininho, ele consegue passar pelos cantos de boa. O Tom não. Né? E o Tom é meio desengonçado. Então é um jogo que, pra mim, passa uma vibe de Tom e Jerry mais do que o que o do Super Nintendo passa, sabe? Nessa época, eles tentavam fazer jogos de Tom e Jerry assim, que era o Tom perseguindo o Jerry. Tem até Uhum. o Tom e Jerry 2 de Super Nintendo, que foi cancelado, mas tem a ROM jogável, que era justamente isso, era o Tom perseguindo o Jerry, aí tu era o Jerry, aí pegava os poderes e atrapalhava o Tom e tinha que chegar no final da fase. Alguns funcionavam, outros não funcionavam. Tinha um de PC nessa pegada que era horrível. Eu conheço poucos jogos do Tom e Jerry, pra falar a verdade, né? Esse do Super Nintendo e esse do Master foram os únicos que eu joguei até agora. Uhum. Não tem Ah, muitos, não. tipo, o desenho é muito famoso, né? Mas, tipo, parece que não foi o suficiente na época pra render bons jogos. Não teve, de fato, um investimento, como, por exemplo, teve do Mickey na época. Nossa, o Mickey na época era um personagem que estava muito presente nos videogames. E a grande maioria era muito bom. Muito, cara. Esses dias eu maratonei os Magical Quest, só que era a versão de GBA, né? Sim. E eu nunca tinha jogado nem o 1 nem o 2. Porque na época eu só tinha acesso ao 3. As locadoras, que parece que só tinha o 3. E é Não sei se é. engraçado, né? Porque o 3 é o único que não foi lançado no Ocidente. E todo mundo jogava o 3. Tipo, sei lá, tinha um piratão por aqui, né? E Não, basicamente. exatamente. O que a gente jogava era uma versão pirata da versão japonesa, porque esse jogo nunca saiu no Ocidente. Pois é, eu acho que eu não sei se também porque era o melhor. Eu, pelo menos, considero ele o Não, melhor ele, da, ele, da é, ele é o trilogia. melhor, ele é o melhor. Mas agora, como ele chegou aqui, é que fica o mistério, né? Porque, por exemplo, o 1 e o 2, eles foram oficialmente lançados no Brasil pela Playtronic, que vendia Nintendo na época. Mas as Uhum. pessoas jogavam muito mais o 3. Eu só consegui jogar o 1 e o 2 porque nessa locadora que eu alugava do seu Juan, ele recebia os jogos oficiais da própria Nintendo. Então, tudo Olha que que a legal. Nintendo lançava no Brasil, ele recebia. Então, ele tinha o 1 e o 2, mas ele não tinha o 3. Mas numa outra locadora que só tinha jogo pirata, só tinha o 3. Os mistérios que daquela época, né? E que bom que veio, né? Essa versão pirata, né? Porque é um ótimo jogo. Ainda bem, ó, eu vou falar agora, depois se quiser cortar, corta. Mas ainda bem que existe a pirataria, senão a gente nunca ia jogar jogos como esse. Cara, que não tem como a gente negar. É. Principalmente se trata de Brasil. Né? Tudo bem que hoje em dia a gente tem muita facilidade pra pegar jogos originais e tudo mais. Mas naquela época não tinha isso, cara. Quem jogava videogame naquele tempo ali e ficava só preso ao original? Tinha como? Não, eu não conheço, nunca conheci uma pessoa que só tinha jogo original. Conheço gente que tinha alguns originais, alguns piratas, que só tinha pirata. Eu, por exemplo, em toda a minha vida com o Super Nintendo, até eu começar a comprar meus próprios jogos, acho que se eu tive 5 jogos originais foi muito. E é tipo o jogo original que tu conseguiu usado com alguém. Não que foi lá na loja, Uhum. comprou lacrado e abriu. Isso nunca aconteceu comigo na época do Super Nintendo. E com os meus amigos também não. O único que eu tinha assim lacrado mesmo, comprado na loja, foi o que veio no videogame, que era o Mario World. Nem isso eu tive, porque o meu Super Nintendo eu ganhei usado e ele era a edição do Donkey Kong, então veio com Donkey Kong. Eu nunca tive Mario World, eu fui ter depois de muito tempo. Caramba! Mario World eu só pegava dos outros emprestado e alugava. É bom que é uma fita comum de conseguir, né? É. O Mario World, na época, eu tinha ele, e aí depois eu peguei o Mario All-Star. E a minha versão do Mario All-Stars vinha com o Mario World. E aí o que acontece? Tinha muito aquele esquema na época de trocar o cartucho. Você levava numa loja, você dava o cartucho, e dependendo se dava ali um dinheiro, uma coisa, né? Quem fazia isso era meu pai, eu não manjava muito disso, né? Mas funcionava desse jeito. Mas eu lembro que, como eu tinha o Mario World já no Mario All Stars, eu passei pra frente o Mario World que veio no Super Nintendo.
Uhum. Só que as lojas tinham uma certa dificuldade, elas não queriam aceitar o Mario World. Porque basicamente era um jogo que todo mundo tinha. Sim, ia vender muito dificilmente. Mas hoje em dia tem uma certa saída, principalmente no mercado de usados, né? Tem até uma galera que tenta vender, Super Mario World, jogo raro. Pelo É, amor de não, Deus, né? R$ 300. Aí tem gente que vai lá e compra ainda. Nossa senhora. É. O cara fala, é raro, um jogo que praticamente vendeu horrores naquela Não, época. é que nem Donkey Kong. Aí, Donkey Kong Country Super Nintendo, raridade dos anos 90, R$ 600. Amigo, todo mundo tinha Donkey Kong. Donkey Kong foi o jogo que mais vendeu depois de Street Fighter e Mario. Nossa. Cara, esses dias eu tava. É que eu não vou lembrar agora o valor. Mas você conhece o jogo Hagane, né? Sim, sim, sim. A Super raro. clássica joia rara, que eu nem considero um jogo tão bom assim. Esses dias tava na live do Julinho, né? E ele, tipo, eu tava como espectador lá no caso. E ele tava Uhum. comentando, né, que tinha visto um cara no Mercado Livre vendendo a carcaça do Hagane, acho que por uns R$ 3.000. Não era nem o jogo, era a carcaça. Não, os caras são loucos, cara. Eles vendem, tipo, a caixa recortada por R$ 600. Os caras comem cocô. Cara, é muito. Esse universo de colecionador. Tipo, eu entendo a galera que compra os jogos e vai jogar eles e tudo mais. Agora o cara tipo, comprar só por, sei lá, porque é raro, porque é isso, porque é aquilo. Sei não, cara. O cara investe uma grana nisso tipo, isso dificulta até pra galera que às vezes, sei lá, gosto de jogos antigos, quero montar uma coleção. Segue mais, cara. É um mercado que se cria, né? Eu, por exemplo, eu já tive a minha fase colecionador, mas chega uma hora que não dá. E olha que eu nunca fui daqueles colecionadores de tipo, eu quero ter todos os jogos. O Uhum. meu objetivo como colecionador era ter as versões originais, nacionais, dos jogos que eu jogava na infância. A maioria eu já consegui. Mas depois de um tempo começou a ficar muito caro. Jogos que, tipo, antigamente custavam R$ 150, hoje custam 500, 600. Não tem como, sabe? Ou eu como Sim. ou eu compro o jogo. Eu já não compro muito jogo pro Switch, que é essa base de preço. Imagina comprar jogo antigo. Não, sem condições total. E eu acho que o seu caso é muito parecido com o caso do Celso Alfini também, né? Que, tipo, você até compra, mas tem muita coisa que você nunca vendeu, né? Desde a época da sua infância, talvez. É, teve uma época que eu precisei vender muita coisa, que eu tava num aperto complicado. Eu tinha muito mais jogo do que eu tenho hoje. E eu vendi na época jogos que são muito caros e eu não sabia que eram caros. Por exemplo, o Hum, Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo. Eu vendi caramba. por, sei lá, R$ 60 e na época o jogo já custava uns 400, eu não sabia. Nossa. Ou Rock'n'Roll Racing, tudo versão nacional. Incantation, versão nacional, que é raro até lá fora. Eu vendi por, sei lá, R$ 100. Na época já valia uns 1.000, eu não sabia. Claro, os Putz. caras que compraram de mim também foram sacana, porque eles sabiam. Mas como eu tava precisando, eu lembro que eu vendi lotes e lotes. Eu tinha, sei lá, uns 150 jogos, eu fiquei com uns 30 só. Alguns eu peguei de volta, outros eu nunca recuperei. Mas também naquela época eu só tava só comprando o que sobrou da locadora, sabe? Então eu comprava Uhum. muito barato e acabava revendendo muito barato, mas eu podia ter vendido por muito mais. Você tem vontade de pegar aqueles Everdrives da vida? Hoje em dia não, porque eu jogo muito fácil em qualquer lugar. Tinha uma época que eu queria. Hoje em dia eu não me preocupo muito. O único console que eu gostaria de ter Everdrive era do Nintendo 64, quando eu tinha o 64, porque emular 64 é um saco, né? Mas Uhum. depois que eu vendi o 64, eu também larguei de mão. Porque no Super Nintendo eu consigo jogar no Wii, eu consigo jogar no PC, consigo jogar em um monte de lugar. Até se rolasse a oportunidade de ter para Super Nintendo, beleza, mas não é uma prioridade. Game Boy eu consigo jogar tudo no 3DS, portátil, melhor do Uhum. que na tela do próprio Game Boy. Eu também não tenho mais Game Boy. Então o único que eu queria mesmo era o 64, mas agora que eu não tenho mais 64, eu não tô preocupado. Entendi. Você também não tem aquela coisa de, eu prefiro ter a experiência original, jogar no console original do que emular, então. Tinha uma época que eu era mais assim, hoje em dia eu também não tô muito preocupado, não. Alguns jogos eu gosto de jogar no console, porque no console é mais legal. Mas hoje em dia um bom emulador com um filtro de cabo AV, cabo RF, tá ótimo. E essa onda de portátil que tá tendo aí, tipo, por exemplo, esses portáteis da Amberlink. Eu, pelo menos, peguei um aqui, eu acho maravilhoso.
portáteis, cara. E você gosta deles também? Cara, eu só joguei num deles até hoje, que eu ganhei pra fazer review. Ele não funcionava muito bem, mas, tipo, Super Nintendo, Game Boy dava pra jogar. Mas eu não sei se eu compraria hoje em dia. Eu acho que hoje em dia tem umas versões deles que estão bem atualizadas e tá funcionando bem legal, cara. O que eu tenho aqui funciona muito bem. Até Dreamcast ele roda de boa. Esse que eu tinha rodava Dreamcast muito bem. Inclusive, ele rodava Dreamcast bem e 64 ele não rodava bem. Porque a emulação de 64 é uma droga. Mas Aham. eu não sei se eu compraria hoje, porque também entra naquela primeiro tópico que eu falei lá, que é tanto jogo, Uhum. eu não vou jogar, sabe? Não adianta eu ter um portátil com 10 mil jogos se eu vou jogar 20. Então eu tô tranquilo, assim, sabe? Com o que eu tenho agora no Switch, eu tô bem servido. Se eu quiser jogar um Super Nintendo, eu abro o Wii, eu abro o emulador. Game Boy eu jogo no 3DS, eu tô jogando Virtual Boy no 3DS agora. Caramba. Saiu o emulador para Virtual Boy, eu tô zerando o Wario Land de Virtual Boy, muito bom. O próprio 3DS mesmo, eu tô revivendo ele para jogar alguns jogos que na época eu não joguei. Então hoje em dia eu tô bem servido. Claro que se Uhum. alguém quiser mandar aí para mim para fazer um review, outro porque aquele eu acabei dando de presente, eu Uhum. aceitaria. Não sou hipócrita, se estiver em minhas mãos eu vou jogar. Mas eu não compraria porque hoje tudo que eu preciso tá fácil ali para mim, sabe? Eu não É gosto de jogar no justo. computador, quem me conhece sabe. Eu sigo a filosofia do senhor Wilson. Para mim, computador é para trabalhar. Eu só jogo no computador para fazer live. Os jogos de PC que eu tenho na Steam aqui, cara, se eu abro 2 vezes por ano é muito. Só se eu quero jogar muito. Porque eu gosto de sentar minha bunda no sofá ou deitar na cama e jogar. Porque eu já fico o dia inteiro no computador trabalhando. Aí jogar também. Até para fazer live eu tenho que ficar no PC, né? Então quando eu quero Uhum. jogar, eu sento no sofá ou deito na cama com o Switch, porque senão não vai. Mas para emulação mesmo, tudo que eu tenho tá de fácil acesso hoje em dia. Ah, é justo, cara. Isso aí é preferência de cada um e, tipo, cada um tem a sua preferência, né? Eu também, de um tempo desses pra cá, computador pra mim é trabalho. É. Mas não Trabalho e estou estudo. dizendo que as pessoas não devam fazer isso, muito pelo contrário. Quem tem como, vai à luta, porque um amigo meu, Sim. mesmo esses dias, mandou mensagem que ele queria comprar um para jogar DS. Aí eu falei para ele, cara, se tu quer jogar DS, eu te aconselho a comprar um DS, que emulador de DS não é tudo isso. Aí no fim ele conseguiu achar um emulador de DS pro celular dele lá e tá jogando no DS. Mas jogos tipo DS eu prefiro jogar no próprio console mesmo. O problema de emular DS, o meu portátil ele roda muito bem DS. Só tem um problema, ele não tem duas telas. Ele- Então, a Nintendo é uma sacana, ela faz esses consoles diferenciados para dificultar a emulação. Uhum. Porque DS, 3DS, pô, a moral é tu segurar ali o portátil, usar a tela de toque, às vezes tem microfone, 3DS tem giroscópio, isso no emulador fica muito artificial, sabe? Uma coisa é tu Sim. jogar Pokémon do GBA e só apertar A. Outra é tu jogar Mario 3D Land do 3DS que tu precisa ativar o 3D para enxergar uma parte do cenário. Aí eu acho que é mais interessante jogar no próprio console. Agora, só até pra encerrar essa parte aqui dos consoles, eu lembro que teve uma vez, faz uns 2, 3 anos, nesse tempo eu ainda tava em dúvida se eu pegava um portátil, ainda não tinha essa onda de portátil que tá tendo agora, né? E na época a onda era os TV Box, né? Nossa, eu lembro daquilo. Eu tenho um até hoje que aquele simplesmente não liga mais, de tão ruim que é. Nossa, eu lembro que, não sei se foi o mesmo que eu vi você fazendo vídeo sobre ele, né? Eu sei que você fez um vídeo dele e na época eu vi e falei, caramba, mano, o negócio roda tudo que eu quero, até PSP ele rodava, É, a que eu emulação vi de ali. PSP é impressionante, roda em qualquer lugar. Então, e aí eu vi aquilo, eu falei, caramba, mano, eu fiquei com vontade de comprar um daquele. Daquele do vídeo que você fez. Eu não sei se é o mesmo que parou de funcionar aí. É esse mesmo, não comprem. Eu falo na cara dura, não comprem. Aquilo ali funcionou na primeira semana. Depois de uma semana ele começou a travar, aí eu tentei atualizar, perdi todos os arquivos, aí eu Putz. tentei baixar o sistema operacional de novo, não foi. Aí eu dei para minha mãe para ela usar para ver Netflix na TV de tubo dela, nem liga mais, tá simplesmente travadaço aquilo. Não recomendo, Caramba. tem opções muito melhores, não comprem aquele. Tipo, O portátil que me deram era bom, pena que ele não ligava na TV, mas aquele TV Box quadradinho horroroso. Eu fiquei muito tentado na época, só que acabei não comprando. Não, tem opções melhores hoje em dia. Que teve uma época que tinha aquele.
Raspberry Pi também, né? Isso, foi quando estourou o TV Box, porque daí a galera começou a comprar o Raspberry Pi da China, que era tipo R$ 50, aí ela fazia o seu próprio sistema personalizado e revendia no Brasil por 300, e tem até hoje. Só que a galera compra da China hoje em dia por R$ 10 e revende por 100. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Agora eu quero fazer uma pergunta voltada para o seu canal, né? Tipo, como foi que surgiu a ideia de criar o Conhecendo e Desvendando? Conhecendo e Desvendando, ele surgiu, na verdade, de vários fatores, né? Ele foi uma mistura de coisas que foi acontecendo. Os primeiros vídeos que eu fiz numa época que eu estava desempregado, então eu comecei tipo, a inventar umas loucuras, porque eu tinha muito costume de fazer fandub. E aí eu fiz umas fandubs de uns vídeos de um outro canal, um canal gringo, não sei se tu conhece, o pessoal conhece, que é o Game Trailers. Era um site bem famoso até metade dos Sim. anos 2000. E aí eles fizeram um documentário da linha do tempo de Zelda. E eu fiz uma fandub desse documentário, mandei pra eles, eles gostaram, tornaram como a dublagem brasileira oficial, mais ou menos assim, e disseram que eu podia dublar as coisas deles. E eu lembro que eu fiz até um canal na época, tipo, Game Trailers Brasil dublado, o canal oficial tava cheio da onda, né? Só faltava os caras me pagar. Aí eu dublei vários vídeos deles. E aí eu pensei uma hora, pô, eu sei muita coisa sobre jogo. Se eu tô dublando o vídeo dos outros, por que eu não faço os meus? Já que eu vou Sim. ter que editar. E aí eu comecei a fazer, eu fiz vídeo de jogo cancelado do Super Nintendo, depois eu fiz um vídeo da teoria do Smash Bros, um vídeo horroroso. Aí eu pensei, eu gosto muito de pesquisar beta de jogo. E na época não tinha quase ninguém que fazia isso, era o canal americano, o Beta 64, que tá parado, e o Tomás do NeoTR Show, que foi a minha grande inspiração, que também tá parado hoje em dia. Na Ele tá época no Flow Games agora. o Tomás tá no Flow Games? Ele, na verdade, o Tomás é o seguinte, ele foi primeiro para o Voxel, Não, né? Tomás, não faça isso. Ele foi pro. Mas faz tempo, ele ficou lá no É. Voxel por muito tempo escrevendo pra eles. E aí, recentemente, ano passado, no caso, ele saiu do Voxel e ele tá escrevendo agora para o Flow Games. Nossa, eu não sabia mesmo. É, E eu ele seguiu a sigo carreira ele, eu sigo ele no Twitter e eu não sabia. ele seguiu a carreira jornalística mesmo. Nossa. Eu acompanhava o canal dele, né? Tanto que quando foi na BGS de 2022, que a gente meio que a gente se segue no Twitter, a gente troca mensagem, só que a gente nunca tinha se visto pessoalmente. E aí na BGS de 2022 eu encontrei com ele pessoalmente, né? Eu me apresentei e falei, Alfredo, não sei o que, a gente conversou ali, tiramos foto lá na hora. Enfim, tá? Eu já tentei chamar ele pra cá, só que ele tá numa correria muito foda agora com esse trampo dele. Então Eu sei que difícil. ele tava trabalhando com dublagem, que era uma coisa que ele queria e ele conseguiu. Pois é, cara, o maluco foi pra linha jornalística mesmo. Desculpa te cortar, porque realmente surgiu aí Não, essa. eu nem Né? sabia mesmo, porque eu, tipo, como ele é uma grande inspiração minha, eu já tentei falar com ele algumas vezes, a gente trocou ideia e tal, mas eu não sou um amigo dele, sabe? Então eu Sim. não tô nem por eu. dentro. E como ele não postou nada no Twitter, que é o único lugar que eu sigo ele, eu não sabia. Ele tem um outro Twitter agora também. Depois eu vou dar uma olhada e te passo lá, mas mas faz tempo, ele não é também de ficar postando direto no Twitter Não, também. ele entra no Twitter só pra postar asneira. É tipo isso, né? É meme. É que nem eu, assim, tirando as coisas do trabalho, hoje em dia eu tenho entrado no Twitter só pra memear, porque o Twitter não dá mais. O Twitter, daqui uns dias eu vou pedir atestado de insanidade mental, motivo 5 minutos de Twitter. Não, lá tá um ambiente bem complicado. Pelo menos assim, eu tô meio que fechado ali numa bolha, que é de boa, sabe? Mas volta e meia aparecem umas coisas ali que eu olho assim, ainda bem que eu não participo, mas eu olho assim e falo, meu Deus, cara. É complicado, complicado. Se não fosse os meus inscritos, eu não estaria mais usando o Twitter. Eu também tô lá por causa do meu trabalho, mas é um lugar que às vezes, olha. Mas enfim, você dizia que teve a inspiração do Tomás, né? Pro seu trabalho e. E aí eu pensei, eu gosto de pesquisar sobre betas, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas já tinha o canal do Tomás. E eu sempre parti do princípio de não fazer o que os outros fazem. Claro, é difícil ser original,
É difícil eu ter uma ideia 100% original. Mas se eu vou fazer algo que outra pessoa já faz, eu vou tentar fazer de uma forma mais diferente possível. Então o que eu fiz? O Tomás, ele falava das betas. E eu tentei fazer uma coisa assim, meio documentário. Falar da produção, falar do jogo, contar a história, quem fez. Conhecendo e desvendando, que eu fiz do Mario RPG, que eu juntei tudo que eu sabia de beta na época e juntei num vídeo horroroso. O que é isso? Primeiro vídeo é sempre uma desgraça. Na época eu não fiz nem roteiro, eu só fui falando, assim, porque eu sou um cara que vem do rádio, né? Eu trabalho com rádio faz muitos anos. Então eu não fiz um roteiro, eu fui falando como se eu estivesse apresentando um programa de rádio. Então, se tu assistir o vídeo, tem muito. Então, que eu fui burro e nem isso eu cortei. Então, aquele vídeo ele é mais eu falando por cima de um slide show. Os meus primeiros 5 vídeos é isso. É eu falando por cima de um slide show. Depois que eu fui aprendendo melhor a fazer edição e tal, mas isso ainda era um hobby. E aí fui fazendo e tal, fazia quando eu tinha tempo livre, postava, sei lá, um vídeo a cada 2 meses, um vídeo por mês. Aí entrou o primeiro AdSense. E eu, eita, isso dá uns pila. Vou fazer mais. Aí o que era a cada 2 meses virou um por mês, quando eu tava fazendo um a cada 15 dias, quando eu tava fazendo um por semana. Aí eu fiquei desempregado de novo. Aí bom, isso foi na pandemia. Eu fiquei desempregado, eu já tava fazendo vídeo semanal, porque eu fui morar sozinho com o intuito de trabalhar com isso. Aí veio as lives e eu pensei, bom, agora que eu não tenho mais trabalho, a minha única fonte de renda é isso. Então eu comecei a trabalhar assim, feito um louco. Eu acordava tipo 8 horas da manhã, produzia roteiro, pensava em vídeo, editava, tinha vídeo de gaveta para postar. Aí comecei a focar nas lives, as lives é muito mais cansativo, mas isso virou o meu trabalho para valer. E aí, com o passar do tempo, foi perdendo um pouco a força. Hoje em dia, por exemplo, o Set de Jogos está praticamente morto. O Set de Jogos está igual cachorro atropelado. Tu cutuca, sai uma mosca. Eu estou focando muito mais nas lives, né? As lives têm dado um retorno melhor, a interação é maior, o público está ali direto. O Set de Jogos está, assim, de pouco a nada. Não tenho planos para o futuro para o Set de Jogos. É muito triste o que aconteceu com o Set de Jogos, na verdade. Porque eu tentei todas as formas, mas não foi. O pessoal não parou de engajar, a plataforma parou de recomendar, eu fui meio que perdendo o gosto pela coisa, então eu tô mais focado nas lives. E hoje em dia voltou a ser um trabalho de segundo plano. Eu tenho um trabalho principal e mesclo com as lives e de vez em quando mesclo com os vídeos. Ah, entendi. Vida de produtor de conteúdo, não sei se no mundo, mas pelo menos aqui no Brasil é bem complicado pra gente conseguir seguir, tornar isso de fato um trabalho, né? Principalmente quando a gente não é criador de conteúdo das modas. Ah, sim. Porque uma coisa é eu falar de qualquer coisa, fazer um short de 30 segundos e todo mundo vai ver. Mas eu gosto de criar aquele conteúdo que eu acredito que é bom. E eu sei que esse é o meu maior erro como criador de conteúdo se eu quiser viver disso. Não posso fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que a plataforma quer e o que as pessoas querem ver. Mas eu não acho que se eu fizer isso, eu estou traindo o meu princípio como criador de conteúdo. Eu já abri muitas exceções ao meu trabalho com isso. E aí eu lembro que eu me dediquei a fazer só Conhecendo e Desvendando, eu estava pagando um editor e tal, eu foquei mais nas betas, que era o que o pessoal mais gostava de ver, mas mesmo assim não deu muito certo. Então agora eu estou atacando mais nas lives, que é uma coisa, parece ser mais fácil de fazer, mas é muito mais cansativo. Ele é mais sim. fácil do que criar conteúdo, porque eu não preciso criar roteiro, não preciso editar, mas ele consome muito mais energia, porque ficar 4, 5 horas sentado, falando, gritando, dando risada, interagindo, amigo, nossa, cansa mais do que correr. Eu já fiz lives já, muitos anos atrás. E eu sou maluco, eu gosto de fazer um show. Eu não fico só sentado jogando, eu gosto de fazer tudo que eu posso. Eu danço, eu pulo, eu imito. Então, pra mim, cansa muito mais do que pra muitas pessoas. Porque eu vejo muita gente aí que faz live, o cara só fica. Não estou criticando, muito pelo contrário. O cara só fica sentado ali, ele joga como se ele estivesse jogando sozinho, sabe? Aí ele lê um chat, mas ele tá totalmente focado no jogo. Eu não, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, de responder. Eu tenho call com amigos em live, então às vezes tem tipo 5 pessoas em live comigo, aí eu tenho que interagir com essas pessoas, e aí eu acabo jogando mal, por isso que eu ganhei a fama de um mau jogador de videogame. Eu sei que eu não sou nenhum pro player da vida, mas eu juro pra vocês que eu sei jogar videogame. É que quando tu tá prestando atenção em 3 pessoas falando contigo no Discord, mais 100 pessoas mandando mensagem, mais a estabilidade da live
e tu tem que ler um texto em inglês, pular e apertar um botão e achar um item, tu te perde muito fácil. O lag mental é muito maior. Eu faço um desafio pra galera, porque eu também já fiz lives, e meu desempenho em live, ele é, jogando no caso, ele é muito inferior ao meu desempenho jogando sozinho aqui quando eu tô concentrado. Então, assim, eu faço um desafio pra galera. Tentam vocês fazer uma live, jogando o jogo que vocês mais saibam jogar. Eu tenho certeza que vocês vão perceber ali uma queda no desempenho. Eu falei uma vez, o pessoal começou, claro, eu não levo a sério, tipo, 90% do que eu falo é brincadeira ou na zoeira, mas eu falei uma vez, olha, se vocês querem que eu jogue bem, que eu zere os jogos numa live só, eu não vou mais ler o chat. Eu vou só jogar como se eu estivesse sozinho. Se vocês quiserem mandar mensagem pra eu ler, aí manda mensagem paga. Eu sempre brinco com eles. Vocês querem ver um cara zerar o jogo em 1 hora, vai ver o game das antigas. Aquele cara é um monstro, eu não sei como é que ele consegue. Ele zera qualquer jogo numa gameplay gravada de 1 hora. Eu não consigo fazer isso. Então, se vocês querem ver alguém jogar muito bem, vão ver o game das antigas. Agora, se vocês querem ver alguém jogar e conversar com vocês, assista o Alexandre Magalhães. Tipo, mas aí também tem a questão da prática. Você tá há quanto tempo fazendo live? Vai fazer 5 anos esse ano. 5 anos, né? Quanto mais tempo você tá fazendo live também, você vai se acostumando com essa loucura também, né? Então, E tem um fator também de que o jogo é novo ou não. Porque, claro, um Mario RPG da vida eu consigo jogar em live de boa, Donkey Kong, Tom e Jerry. Mas agora tu vai botar na minha mão pela primeira vez um Zelda que eu nunca joguei, é óbvio que eu não vou conseguir zerar. Nossa! Eu vou me perder muito, porque eu tenho que prestar atenção no jogo, mais atenção no chat. Às vezes é um jogo que tem que apertar muito o botão. Às vezes eu jogo jogo musical, que eu gosto muito de jogo rítmico. Então eu falo, ó, hoje a live é de jogo rítmico, hoje eu não vou ler quase nada. Ou às vezes tem muita gente na call, e aí eu não consigo prestar atenção no chat. Às vezes tem, por exemplo, live que eu gosto de fazer, que é live lendo revista, que a gente lê revista de jogo antigo, ou vê comercial de jogo antigo, aí eu tenho que prestar atenção no que eu tô lendo, eu não tenho como ler o chat, sabe? Então varia muito da live, mas uma live jogando e interagindo ao mesmo tempo, a não ser que o cara seja muito pro player em todos os jogos, tipo o game das antigas, aí eu não consigo. Um jogo que não dá certo pra mim em live, eu acho que não dá certo pra maioria das pessoas, é jogo de corrida. Nossa, nem Mario Kart eu sei jogar direito, imagina o resto. Não, eu sou péssimo em jogo de corrida, mas eu acho que em live é pior ainda, porque não daria pra você ler o chat enquanto joga. Teria que, sei lá, pausar o jogo ou ler ali quando termina uma corrida ou outra. É, isso que eu faço, eu vou passando o olho, assim, sabe? E às vezes a pessoa manda mensagem curta, porque tem pessoas e pessoas, né? Eu acho maravilhoso isso numa live, com, sei lá, 120 pessoas assistindo, tu tá jogando um jogo, aí tem pessoas que comentam, legal, vai ali, vai aqui. Aí tem o cara que ele quer escrever a lore do jogo no chat. Amigo, eu não vou ler a lore do jogo no chat, eu quero jogar. Se eu quisesse ler a lore, eu lia na Wikipédia. Ou tem o cara que ele quer conversar sobre o dia dele, aí ele fica mandando 20 vezes, Alex, hoje eu fui ao dentista, eu tirei o siso. Parabéns, amigo, não precisa mandar 20 vezes que tu foi ao dentista. Eu li, eu falo pra todo mundo, gente, eu leio todas as mensagens. Eu só não leio todas em voz alta e respondo todas, senão não tem mais live. Aí eu vou parar pra responder todo mundo, não tem mais como jogar. Seria live só conversando com o pessoal, sem jogar nada. Aí quando eu faço live só conversando, ninguém assiste. Eu fiz isso uma vez. Bom, já que vocês querem fazer perguntas, querem conversar, bater papo, vamos fazer uma live, que nem o pessoal faz na Twitch, Just Chatting. Vamos fazer. 20 pessoas assistindo. Aí vocês me quebram, né? É o dilema do criador de conteúdo, cara. Isso que é foda. Minha paciência de idoso já não aguenta mais. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro agradecer aqui pela sua presença, né? Por você ter reservado esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi pra mim. Foi um prazer. Portas abertas pra voltar em outros episódios também. E vou deixar aqui agora o microfone aberto pra você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara.
Beleza. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alfredo, valeu, foi muito bom. Eu gosto muito de participar de podcasts justamente por esse papo que a gente tem, embora às vezes a gente acabe falando da mesma coisa, mas toda vez que eu falo eu acabo lembrando de uma coisa que eu não falei da outra vez, ou puxo um assunto que me tira uma história legal. Então eu gosto muito de falar sobre isso. Me chamem para mais podcasts, pode me chamar sempre que quiser, para bater um papo, para fofocar. Acho que essa é a parte que eu mais gosto nas minhas lives, quando tem gente comigo lá que eu tenho assuntos pra falar, e aí eu jogo mal, mas eu gosto. Então, muito obrigado, sempre um prazer poder relembrar dessas histórias e falar de coisas que a gente gosta. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que a parte mais terapêutica de criar conteúdo é essa, sabe? De poder falar, se abrir e desopilar um pouquinho. Daí a gente sai um pouco do automático e se sente mais leve. Bom, vocês me acham no meu canal, que antes era o canal principal, eu já não sei mais se esse é o canal principal, que é o Conhecendo e Desvendando Jogos, que é onde eu tenho conteúdo roteirizado, tem a série de nome Conhecendo e Desvendando, que funcionam como mini documentários que contam a história do desenvolvimento dos jogos, mostram como eles eram nas versões betas, compara com a versão final, protótipo, tem mais de 80 episódios, então tem muito conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem aí uma boa maratona para fazer. Tem outros tipos de vídeo, tem análises, tem vídeos de lista, tem uma série que eu gosto muito de fazer, que eu tenho que voltar, que é dos meus jogos favoritos de cada console, que ali é um momento onde eu não tô lá para falar dos jogos, mas para contar as histórias. Então, tipo, por exemplo, no meu vídeo de melhores 15 jogos do Super Nintendo, eu não tô lá para falar dos jogos, porque todo mundo já conhece os jogos, mas eu tô para contar histórias da minha época que eu jogava esses jogos na infância. Então tem, tipo, eu contando história de locadora, história do meu bairro. Eu gosto muito de fazer esses vídeos por isso, preciso voltar. É porque meio que acabou os consoles, mas eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Nem que eu liste só 3 jogos, eu vou fazer só pela contagem das histórias. Essa é a parte mais legal. Esse é o canal de vídeos roteirizados, C&D Jogos, C de Jogos, bem fácil. E depois tem o canal de lives, Alexandre Magalhães Lives, onde eu tô lá toda semana, de quarta a sábado, fazendo live, jogando jogos, zerando jogos, conhecendo jogos novos. Agora a gente tem feito umas lives mais diferentes, lendo revista, assistindo comercial, assistindo a E3. A gente tá fazendo uma maratona em comemoração em comemoração é foda, né? Uma maratona em homenagem ao final da E3. Então a gente tá assistindo todas as edições antigas da E3, comentando os anúncios da época, React, tem live em call com a galera, que o pessoal já conhece, Nintendo Fan, Jojo Rama, Maxwell. Eu tô planejando umas lives com uns convidados aí que já toparam para fazer uns multiplayer. Então o canal de lives lá vocês me encontram, vai ser bem bacana, apareçam lá. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até esse ponto, por favor, deixem o seu seguir aí pra nós na plataforma que você estiver escutando. Também estamos no YouTube, se inscrevam, deixem a curtida, ativem o sininho, faça todo esse beabá que vocês já estão acostumados a ouvir em tudo quanto é lugar por aí. E também me sigam nas redes sociais, Carvalho_Alf. Vocês me encontram tanto no X como no Instagram. E lá vocês podem conversar comigo, trocar ideia, acompanhar coisas do podcast, podem sugerir convidados. Se tiver ao meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim, mas não posso garantir. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e eu aguardo vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Tchau, tchau, pessoal. Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.